Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 12. Amém? Gênesis capítulo 12, e nós vamos ler. E você que trouxe a sua Bíblia, pode deixar ela aí aberta. Depois a gente vai passar para frente um pouco. Glória a Deus, amém? Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o 1 e o 2. Amém? Isso. Glória a Deus. E diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração. Estamos diante da palavra de Deus e ela nunca volta vazia. E lá em Hebreus 11, que fala sobre a fé, o Senhor é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. Estamos aqui com um propósito, irmãos, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E somente o Espírito Santo pode nos revelar a palavra do Senhor para nós nesta noite, trazendo propósito, trazendo cura, trazendo restauração, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, por esta oportunidade de estar servindo ao Senhor aqui com meus irmãos. Senhor, estamos neste quinto elo, Senhor, desta campanha, e que o Senhor continue falando, ó Deus, assim como começou lá no primeiro elo, falando com a tua igreja aqui, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, eu sei que isso não lhe será tirado. Eu sei que tem algo precioso, Senhor, que é o nosso tempo, que nós estamos dedicando ao Senhor. Por isso as preocupações nós lançamos diante do Senhor, por isso as ansiedades nós lançamos diante do Senhor. Nós reconhecemos que Tu és Deus e que Tu és o Senhor do tempo e que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da nossa família, o Senhor está cuidando da nossa nação. Por isso, Senhor, fala conosco, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas que há na Tua lei nesta noite. Vai trazendo cura, Senhor, vai trazendo restauração nesta noite, Senhor, algo que só o Senhor pode fazer, e nós confiamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre Caleb. De fato, Caleb é um personagem chave na questão quando o Senhor fala sobre tomar posse, sobre conquistar a terra. E por que eu comecei a falar de Abrão aqui? Porque a história de Caleb começa aqui. Caleb nem existia ainda, mas a história de Caleb começa aqui em uma promessa. A promessa de Deus a Abrão, aqui ele chamava Abrão, depois se tornou Abraão, falando: sai da sua terra, porque eu farei uma nação da sua descendência. Irmãos, quando Deus fala, é o Senhor falando, e eu quero que você preste bem atenção, porque tudo será levado para Deus, para o que Deus fala, e isso é o que importa. O Senhor preza, irmãos amados, para que nós confiemos no Senhor, principalmente nos momentos difíceis. Honrar, perseverar, ser fiel ao Senhor. Há uma palavra, há uma promessa, há tudo que está aqui para nós. E você, se você está no projeto de leitura da Bíblia, você seguiu ali Gênesis e você chegou em Êxodo. E aí você vê que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que se tornaram os patriarcas. Jacó gerou quantos filhos? 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, e dessa tribo, então, mais à frente, se tornaria uma nação. E Abraão andou numa terra em que ele era peregrino nessa terra. Viaja aqui comigo, meus irmãos.
Abraão estava peregrino, Isaque peregrino, Jacó pisou numa terra muito boa. Mas o Senhor, lá em Gênesis, se você olhar mais para frente, Gênesis 15, põe aí para mim, meu irmão, Gênesis 15, 12, diz assim: ao pôr do sol, Abrão, olha só, foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Então, irmãos, aqui o Senhor mais uma vez falando de algo para ainda Abrão. Olha só, os seus descendentes voltarão para cá. Os seus descendentes tomarão posse dessa terra. Mas o Senhor falou: estarão no Egito e ficarão escravizados por 400 anos. E de fato, irmãos, Jacó com seus 12 filhos, média de 70 a 80 pessoas apenas, foram para o Egito. José já estava lá esperando eles. E eles se multiplicaram, e este povo se multiplicou, e você pode ver na palavra do Senhor, e multiplicou a tal ponto que eles foram escravizados, e sofreram muito com Faraó ali, até que se completasse os 400 anos, e o Senhor levanta Moisés: Moisés, olha, eu tenho uma promessa de tirar esse povo daqui, eu prometi a Abraão. E este povo, toda essa multidão, todo este povo, vai para uma terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Irmãos, vocês estão ligados, irmãos, em promessa? Sabe, porque às vezes as pessoas são tão desacreditadas. Ouvem falar tantas coisas e não acontece. As pessoas estão tão feridas, se sentem traídas, fazem promessas e fazem tantas promessas. Vivemos num país, irmãos, onde a questão da política é tão demonizada e não canso mais de ouvir promessas e promessas e promessas. Eu vou falar sobre isso também, porque nós cremos que haverá mudança. E aí quando chega alguém e fala: olha, Deus tem promessa para nós, Deus tem promessa para a nossa casa, para a nossa família. E eu não estou falando de magia, eu não estou falando de feitiço, eu estou falando de promessa do único Deus que pode fazer, que pode restaurar. Mas às vezes, mais um falando. Sabe aquelas promessas milagrosas? Trago a pessoa amada em 3 dias. Sabe? Essas promessas assim, essas magias assim. Irmãos, o Evangelho não é magia, o Evangelho não é feitiço, é poder de Deus que liberta, que restaura, que nos tira, irmãos, de uma vida de escravidão e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E se você está aqui, você vivencia isso, você já vivenciou isso, ou se nunca vivenciou, você é convidado a vivenciar o poder libertador do Senhor. Que você possa crer, meus irmãos, porque você viu aqui desde Gênesis, estamos aqui agora chegando em Êxodo, ali na saída do povo do Egito, por causa do poder de uma promessa. E Caleb começou a ouvir isso. Caleb nasceu escravo, Josué também. Todo aquele povo que Moisés chegou ali, Moisés também nasceu escravo, mas ele cresceu livre. Filho da filha de Faraó. Mas todos os outros estavam escravos. E aí chegou uma promessa para eles: olha, Deus me levantou. Acontece toda a história de Moisés. Deus me levantou para vir aqui até vocês,
para tirar vocês daqui, porque há uma promessa de Deus para este povo. E Caleb ouviu. Não sejam, o Senhor Jesus fala, não sejam meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E no final ele fala, todo aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades e a casa não cai, ela fica firme. Aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia, vem a tempestade e é grande a sua ruína. Então que não sejamos meros ouvintes, já estamos no 5º elo. Irmãos, não são promessas de homens, são promessas de Deus. Não são promessas de feitiços, de magias, mas é de Deus. É o do próprio Deus, do Deus vivo, de restauração da nossa nação, de restauração de um povo. E aí, irmãos, Caleb ouvindo, Josué ouvindo e todo aquele povo ouvindo, Deus vai nos tirar daqui. Eu não sei o que é ser uma pessoa livre. Ouviu alguém falar isso? Eu não sei o que é ser uma pessoa livre. Eu cresci aqui, 400 anos, quantas gerações, irmãos? Quantas gerações, indo e voltando. E chega um homem ali, cheio de sinais e maravilhas, ali como Moisés ali, e Arão do lado dele. E chega um homem falando, eu vou tirar vocês daqui. Talvez no início eles falam, duvido que você tire a gente daqui. Mas é aí Moisés consegue, com mão poderosa e o poder de Deus, e tira 1 milhão de pessoas aproximadamente da terra do Egito. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Para Deus não há impossíveis. E aquele povo sai. E aquele povo chega diante do mar e somente o Deus dos céus e da terra pode abrir o mar. E aquele povo vai seguindo a promessa que o Senhor falou lá com Abraão. E aquele povo vai seguindo, olha, libertem o meu povo para que eles me prestem culto. E ali o Senhor começa a formar uma nação. Amados irmãos, você que está aqui nesta noite, falei ontem lá na nossa congregação. O Senhor tira em uma noite, o Senhor tira uma multidão de pessoas do Egito. Mas com certeza você já deve ter ouvido isso aqui. Mentalidade de escravo é um processo. Eu creio que o Brasil às vezes vive isso, irmãos. Mentalidade de escravo, mentalidade de mesquinho, mentalidade daquele jeitinho brasileiro. Talvez você esteja aqui desacreditado do Brasil e consequentemente da sua família. Porque você pensa, vai tudo acabar em pizza. Você pensa, vai tudo acabar em pizza. Vai tudo, não, realmente, lá, já sabia que ia dar. Já sabia que não ia dar certo. Mentalidade de escravo. E o Senhor quer tratar na sua mente, no meu coração, de que nós somos uma nação abençoada, de que nós somos um povo único. Nós somos um povo que recebe outros povos e nos faz sermos um povo especial, mestiços, abençoados, especiais. Tem algo de Deus para nós, mas Deus quer tratar na nossa mentalidade de escravo. Deus quer tratar na nossa mentalidade. O de fora é sempre melhor. O de fora é sempre melhor. Não, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou escravo, eu preciso de mendigar lá das comidas ali do rei, eu preciso mendigar ali as comidas ali de Faraó. E aí chega lá na frente, o povo fala, se a gente estivesse no Egito, se eu tivesse com a corrente no meu pescoço, pelo menos eu estaria comendo carne, pelo menos eu não estaria passando nessa situação. Mentalidade de escravo. Quando é que o Senhor vai conseguir agir isso na nossa vida? Na vida da igreja, irmãos. Irmãos, Caleb conseguiu muito cedo. Caleb ouviu de Moisés, olha, vocês vão sair daqui, vocês vão tomar uma posse da terra. E aquele povo saiu com mão poderosa. E chegou um momento aqui, você pode abrir lá para mim? Vamos abrir lá, irmãos, em Números capítulo 13. Abre aí na sua Bíblia aí. Pastor Ayrton sempre fala, cadê a sua Bíblia? Trouxeram a Bíblia, tragam a sua caneta, marque aí na sua Bíblia, ame a sua Bíblia. Começar a mudar a mentalidade e amar a sua Bíblia, a palavra de Deus que transforma para nós. Números capítulo 13. E diz assim, irmãos.
a partir do 1 aqui. Amém? O NVI ainda. Acharam aí? Diga glória a Deus. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens. Para quê, irmãos? Espiar a terra que Abraão, Isaque e Jacó pisaram, e os 12 filhos de Jacó. Espiar a terra de Canaã, terra que dou, isso é uma afirmação, terra que dou aos israelitas. E aí o próximo diz, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Verso 3. E assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. E olha isso aqui, igreja. O que eles eram? O menor da tribo. O que eles eram? O menorzinho ali, o menos importante. Eles eram isso? Eles eram líderes. Um líder de cada tribo. E assim Moisés o fez. Pode parar aí. E assim Moisés o fez. E está lá, se você continuar aí, Números, está lá o nome dos 12. Da tribo lá de Rúben, de Gade, de Simeão, de Levi, de Judá, de Efraim. Todos estão lá, o nome de todos eles. Que importante. Que importante cargo que eu recebi. Que importante tarefa eu recebi. Eu vou espiar, eu vou andar, primeiro do que toda aquela multidão, a terra que Abraão, Isaque e Jacó pisaram, a terra que os 12 pisaram, os filhos de Jacó, e foram 12 líderes na frente, e eles foram espiar a terra. Que responsabilidade, quanto mais te é dado, mais é exigido. Você que é líder, onde quer, você que é líder da sua casa, você que é líder da sua própria vida, você que é líder em algum lugar, que responsabilidade para você. Como tem sido aqueles que são seus liderados, e eu falo em tudo na vida, eu falo em família, ou com a mentalidade que você tem passado para eles, irmãos, mentalidade de honra. Ou você tem feito aqueles seus liderados morrerem no deserto. Olha aqui, irmãos, foram eles, ficaram 40 dias espiando a terra. Irmãos, eu pensei que eram 40 dias até chegar em Canaã. Não, mais ou menos 11 dias até chegar em Canaã. E 40 dias eles passaram espiando a terra. E quando Moisés envia eles, o Senhor já tinha falado, eu dou para vocês. Fala assim comigo, eu dou para vocês. Fala aí com mais fé, eu dou para vocês. Então o Senhor já tinha falado, olha, vê lá. Moisés não falou assim, irmão, vai lá ver se Deus consegue realmente nos dar essa terra. Vai lá ver se Deus, a questão não era sobre o que Deus podia fazer, a questão era a questão estratégica de guerra. E Moisés falou, o povo é fraco ou é forte, as cidades são fortificadas, a terra é boa, vão lá ver, montar estratégia de guerra, assim como Josué fez lá na frente. E eles foram, e eles, irmãos, imagina Caleb, meu irmão. Imagina Caleb vendo aquela terra que Moisés havia falado com eles quando eles ainda eram escravos. Que terra boa. Irmãos, é muito fácil a gente entender essa terra, porque o Brasil é uma terra boa. Vai para fora, só você ir lá para fora, quem já viajou para fora aí, nos países dos extremos, tanto do frio como do calor, tanto do deserto. O Brasil, irmãos, é um gigante pela própria natureza. Vocês sabem que eu amo o Brasil. Que terra boa, irmãos. Que terra abençoada. Então nós vivemos no Brasil de belas naturezas. A gente pode entender o que eles viveram ali. E eles voltaram 40 dias depois com um relatório. Os 12 falaram, Michele, a terra é muito boa. A terra é muito boa. Você já foi em algum lugar? Nossa, parece até mentira, né? Nossa, é muito bom para ser verdade isso. Nossa, é muito bom para ser verdade. E todos eles falaram, 10 líderes. 10 líderes, irmãos. Você já ouviu aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus? Já viu aquela frase? Nem sempre. Às vezes vai ser a minoria. E você vai ter que ficar firme.
Às vezes na sua escola você vai ser a minoria e você vai ter que ficar firme. Às vezes em algum ajuntamento você vai ser a minoria e você vai ter que ficar firme. 10 líderes chegaram. Realmente, Moisés, a terra é muito boa. Olha aqui o fruto. Viemos carregando de 2 o fruto. A terra é boa. A terra é boa. Estavam ali os 12 líderes falando para ex-escravos. Ex-escravos. Os 12 líderes falando ali. A terra é muito boa. Mas entrou o mas. Contudo, porém, no entanto, não é para nós. Irmãos, 10 líderes falaram. Nós somos como gafanhotos diante deles. Tem gigantes lá. Nossos filhos serão tomados, serão sequestrados. Nossas mulheres serão sequestradas. Nós não podemos ir. E 10 líderes conseguiram contaminar uma geração inteira. Misericórdia, irmãos. O que tem sido da nossa geração, os líderes da nossa geração. Irmãos, prepara a próxima geração para crer na restauração do nosso Brasil, que é uma terra boa. Em nome de Jesus, que sejamos a geração que prepara a próxima, irmãos, que vai ver um Brasil justo, um Brasil temente a Deus, um Brasil que não se vende mais, um Brasil que não será mais conhecido pelo carnaval, por todo tipo de prostituição de menores, de escravos humanos, hoje, na atualidade, em nome de Jesus, irmãos. Os líderes que têm influenciado a nossa geração, irmãos, que têm matado uma geração, impedido de conquistar, impedido de honrar a Deus com a sua fé, porque havia uma promessa: eu dou essa terra para eles. Mas toda a multidão começou a cair em choro e se desesperar. Vamos arrumar alguém, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o nosso lugar de esquecimento, vamos voltar para o nosso lamaçal, desde que Faraó domine sobre nós. Simplesmente se nós comermos a comida que eles nos oferecer. Conhece alguém vivendo assim no Brasil? Conhece alguém vivendo assim na sua família? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa não quer ouvir isso. O evangelho é uma boa notícia. Não, eu não consigo, eu não posso. O evangelho é uma boa notícia. Ele pode te libertar do seu vício. Ele pode te libertar do seu lamaçal. Há uma promessa de Deus de nos transportar, porque o Filho nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma boa notícia nisso. Você quer isso? Não é para mim. Deixa eu voltar aqui para o meu vício. Deixa eu voltar aqui para o meu lamaçal. Mentalidade. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você talvez tenha crescido ou ouvido alguém falar: eu nasci assim, eu vou ser assim. Eu nasci para sofrer, eu nasci escravo. Eu cresci, eu nasci de um abuso. Eu nasci num lugar, num lamaçal. E isso é para mim. Não aceite isso, deixe o Senhor transformar a sua mentalidade agora. Em nome de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Experimentou. Quem já experimentou a liberdade uma vez nunca mais quer voltar para lá, a não ser que se esqueça onde estava. Quem experimentou a verdadeira liberdade em Jesus uma vez nunca mais quer voltar. Mas a mentalidade deles não foi mudada e muitos deles falaram: nós queremos voltar para lá. E aí lembra de Caleb? Caleb e Josué levantou suas mãos: parem, vocês não sabem o que estão falando. Realmente a terra é muito boa. Realmente há gigantes. Realmente há cidades fortificadas. Lembram de Jericó? Irmãos, Caleb não viveu no mundo de fantasia. Caleb não negou a realidade da situação. Não seja um negacionista. Reconheça as gigantes, reconheça as situações difíceis, reconheça a enfermidade, reconheça realmente essa situação. Mas, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos tomar posse daquilo que Ele mesmo prometeu.
Não importa se há gigantes, não importa o que há lá. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos até lá. Se o Senhor estiver conosco, nós estaremos seguindo debaixo do poder da promessa. Glória a Deus. Mas toda aquela multidão pegou pedras e queriam apedrejar Josué e Calebe. E naquele momento a glória do Senhor veio sobre todos ali. A glória do Senhor veio sobre todos ali. E eu quero que vocês leiam Números 13. Vamos lá, abra aí. Números 13. Olha só o que o Senhor fala, irmãos. Números capítulo 13. E nós vamos ler aqui, eu vou botar aqui o verso para vocês aqui. Olha só. Desculpa, 14. Olha só. 14:1. Só para vocês verem, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor nos trouxe para cá. E aí mais à frente diz: nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Vamos escolher alguém, um chefe, e voltaremos para o Egito. E aí mais à frente aqui, olha só, verso 19, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Eles estavam falando, Josué e Calebe. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Olha só, olha aqui para mim, irmãos. Até quando a igreja do Senhor vai tratar o Senhor, aquilo que Ele diz, com pouco caso? Se o Senhor diz que tudo é possível ao que crer, se o Senhor diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, até quando, irmãos? Em toda a Bíblia, Novo Testamento, nós vemos o Senhor elogiando aquela pessoa que teve fé. Mesmo aquela pessoa que falou: Senhor, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, o Senhor falava: nossa, que fé é essa? Que fé é essa? Grande é a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Amados irmãos, o que está falando aqui, o que sai aqui quando um pastor abre a palavra de Deus, e tudo que nós temos é a palavra de Deus, e isso basta para nós. E quando nós não demos caso, o Senhor fala: até quando? Até quando vocês viverão com a mentalidade de escravos? Até quando vocês irão me desonrar? Até quando vocês vão querer voltar para o Egito? O Egito para nós hoje simboliza o mundo, o sistema maligno deste mundo. Tudo que este mundo deseja é destruir a Deus, destruir a igreja, destruir a sua família. Lá vem o príncipe deste mundo e nós nada temos com ele, diz o Senhor Jesus. E o Senhor falou: até quando vocês vão me tratar com pouco caso? Irmãos, e o preço foi muito caro. Toda aquela geração, irmãos, o Senhor deu o veredito: olha, vocês, os 12 tiveram lá, os 10 morreram no mesmo dia. Ao que muito é dado, muito é exigido. Não honraram a Deus. Os 10 morreram no mesmo dia. E toda aquela geração morreria no deserto. Vocês espiaram a terra por 40 dias. Um ano para cada dia. 40 anos. E toda essa geração vai morrer. E os filhos de vocês, irmãos, eu sou mãe, irmãos, tenho 2 meninas, vocês têm filhos, vocês têm netos. Cadê seus filhos? Estão aqui diante do Senhor. Cadê seus netos? Estão aqui. Vocês estão apresentando o Senhor para a sua geração. Irmãos, e o Senhor falou: e os seus filhos? Que vocês não confiaram em mim que eu guardasse eles. Quantos hoje não querem ter filhos? Pastor Ayrton falou uma vez aqui, eu vi, estava aqui, porque como diminuiu o desejo dos casais hoje de terem filhos por causa do mundo. Irmãos, a gente tem que povoar a terra, os jovens aí,
povoar a terra, porque pessoas tementes a Deus. O pastor Ayrton falou, nós temos grandes religiões, o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo. O islamismo está investindo muito forte na geração de filhos, porque eles querem povoar o mundo com o islamismo. E o cristianismo, não quero ter filhos, porque eu não quero expor eles a este mundo. Não faça isso, não faça isso. Irmãos, eu sempre gosto de usar o meu exemplo como mãe. Quando eu tive a Lana, minha primeira filha, estava eu chorando naquele hospital. O que eu vou fazer com esse bebê? Já casada, o Márcio, minha mãe lá, depois chegou lá. O que eu vou fazer com esse bebê neste mundo? Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para ela. Me dá sabedoria para criá-la, Senhor, no temor do Senhor, ó Deus. Irmãos, se nós não trazemos, não apresentamos nossos filhos ao Senhor, irmãos, o Senhor falou, e os seus filhos, que vocês não confiaram, que eu os guardasse do inimigo. Não, meu filho ninguém toca. Irmãos, quantas vezes nós vemos tantas pessoas vindo à igreja, mas deixam os seus filhos em casa. Por quê, irmãos? Tragam seus filhos para a casa do Senhor. Prepare a próxima geração para as promessas de Deus para o Brasil. Em nome de Jesus, a nossa geração, irmãos, é conhecida no Brasil como políticos com a política corrupta. Mas eu declaro, irmãos, que a promessa de Deus está vindo sobre o Brasil, que nossos filhos, a nossa geração, nossos filhos terão prazer em servir a comunidade, em servir o Brasil em um cargo político. Posso ouvir um amém? Sabe por que eu estou falando? Político já vai virar bandido, já vai aprender a roubar. Irmãos, isso é uma maldição no nosso país e é uma promessa de Deus de justiça. Deus preza pela justiça, irmãos. Há uma promessa de Deus de uma boa governança para o nosso país. E Deus espera de nós da igreja. Até quando vocês farão pouco caso daquilo que eu tenho falado? Eu tenho uma promessa, eu dei uma promessa a Abraão. Eu tirei vocês do Egito. E aí vocês foram espiar a terra. E vocês entronizaram gigantes. Vocês entronizaram o povo de lá. E vocês se rebelaram contra mim. Vocês me desonraram. Não faça isso, irmãos. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Ele nos leva ao arrependimento. Ele nos traz à casa do Senhor. Ele nos leva ao arrependimento, irmãos. Mas aqueles 10 não teve tempo não, viu? Aqueles 10 caíram naquele mesmo dia. E aquela geração morreu no deserto. Vira aí para o seu irmão. Fala assim, não morra no deserto. Fala com fé, irmãos, em nome de Jesus. Não morra aqui, meu irmão. Não morra no deserto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos junto. E eu já estou concluindo. O Senhor falou assim, exceto Caleb, exceto Josué. Porque o Senhor fala assim, em Caleb teve um outro espírito, pois Caleb me honrou. E aí eu vou falar com você. O Senhor poderia ter falado com Caleb assim, olha só Caleb, você pode ir. São 11 dias só. Caleb, você pode ir tomar posse da terra. Mas ele não foi, irmãos. Ele não pôde ir. Sabe, às vezes, irmãos, você está querendo viver a sua promessa de Deus, mas precisa de todos os outros para que se cumpra a promessa de Deus. Caleb teve que esperar 40 anos. Repita assim comigo, 40 anos. Meu Deus. 40 anos, o que eu fiz? O que eu fiz para eu ficar 40 anos? Eu honrei o Senhor. Sabe o que manteve Caleb? O poder da promessa. Ele tinha pisado naquela terra e ele queria pisar novamente. Ele queria pisar novamente naquela terra. E eu quero dizer aqui com vocês, abra aqui, irmãos, Josué. Talvez você já tenha lido durante essa campanha, mas eu quero reafirmar com você aqui. Josué capítulo 14, vamos lá, amém, aleluia. Josué capítulo 14, a partir do 6, diz assim, glória a Deus, acharam aí? Diga glória a Deus. Os homens de Judá, olha só, aqui irmãos, no Josué 14, eles já tinham tomado posse de bastante terra já, ainda faltava, mas tomaram posse.
E aí a partir do 6 diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe. Ah, Calebe, aquele que ouviu aquela palavra de Moisés quando ainda estava escravo. E ele disse assim: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança. Olha isso, certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Todos os seus conterrâneos morreram, mas o Senhor manteve Calebe vivo. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins, os gigantes que lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, ex-escravo, agora morador da sua própria terra, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Você pode dizer glória a Deus? Muitas pessoas querem a unção, a vitória de Calebe, a unção que estava em Calebe, mas seja completo. A fidelidade, a perseverança, a honra que Calebe teve diante do Senhor. Você consegue. Não diga que não consegue, porque o poder do Senhor está sobre você. O poder do Senhor está sobre a igreja. O Senhor Jesus falou assim: eu dou o meu Espírito, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o seu Espírito. Não no mundo, porque o mundo não o conhece, mas aqueles que me conhecem está sobre você. Deixa o Senhor trabalhar na sua mentalidade. Deixa o Senhor começar a trabalhar na sua igreja brasileira, para que possa alcançar todo o nosso Brasil com uma mentalidade de uma nação curada, restaurada e liberta em nome de Jesus. E eu creio que as promessas do Senhor se cumprirão em nossa nação, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer glória a Deus?